E galera, Mictown, fazer uma Red Pill agora aqui bem intelectual. Eu indico aos senhores lerem um livro chamado Amor Líquido. O autor é Zygmunt Bauman, tá? Esse autor ele é bem renomado, ele faleceu tem 3 anos. Ele fala muito. Tem livro de economia, acho que se não faz memória, economia líquida, mundo líquido e tal. E tem esse Amor Líquido. Eu aconselho os senhores a lerem, porque esse livro, embora ele não seja antifeminista, né? Embora ele não seja masculinista e tal, mas ele tem umas red pills aqui bem pesadas, bem deliciosas, até porque é uma red pill que passa batido no radar do movimento feminista, mas não deixa de ser uma red pill. E eu vou ler aqui uns pedacinhos do livro, só para fazer uma espécie de spoiler, vamos dizer assim, mas eu convido os senhores a lerem. É um livro que tem, deixa eu ver aqui, tem 180 páginas, 185 páginas. Espero que não haja preguiça, tá, senhores? É um livro que eu li há um tempo atrás. Esse livro eu li antes de eu ter tomado a Red Pill. E foi um livro que me marcou bastante, tal, porque ele compara, basicamente, as relações amorosas, ou que deveriam ser amorosas, né, a transações comerciais, né? A ideia no fundo desse livro é que o capitalismo, né, a conceituação de capitalismo, a forma de viver, né, no capitalismo, meio como se tivesse contaminado as relações interpessoais, principalmente, né, entre homem e mulher. Então eu vou ler aqui uns pedacinhos para vocês, né, abre aspas e tal. Não são, os pedaços que eu vou ler aqui não são exatamente contínuos, né? São alguns parágrafos aqui que eu achei espetacular e eu vou interconectar alguns parágrafos. Então, se vocês pegarem aqui no livro para ler, por exemplo, é página 26, aí eu vou ler um pedaço da 27, um pedaço da 28 e tal, mas eles estão concatenados. Vocês vão entender aqui e percebam só a Red Pill que está aqui para qualquer um que quiser prestar atenção e entender, ficar lúcido, né? Vou começar a ler aqui. Abre aspas, né, para ficar chique. Dizer desejo talvez seja demais. Peraí, antes de eu começar, só falar um negócio. Essa parte aqui, o autor, ele está fazendo referência a uma matéria que saiu num jornal lá, numa mídia lá, de especialistas, mulheres, tá? Sobre relacionamentos. Então preste atenção no que disse algumas dessas especialistas, né? Ou elas disseram de forma direta, ou ele, né, pegou a ideia que elas passaram e escreveu nas suas próprias palavras, tá? Tem alguns lugares aqui que está com aspas dessas especialistas e tem outros lugares que ele só continuou a ideia que essas especialistas passaram. E um detalhezinho aqui importante, tá? Na página 28, no final da página, tem uma parte que fala que o especialista disse, mas não é o especialista. Eu achei estranho um homem especialista falar o que estava escrito aqui. E eu fui pesquisar o nome da especialista e é mulher. O tradutor acho que errou aqui. Então, são as especialistas que falaram, mulheres, tá? Então, vamos lá. Vou começar a ler aqui, aspas. Dizer desejo talvez seja demais. É como no shopping. Os consumidores hoje não compram para satisfazer um desejo. Como observou Harvey Ferguson, compram por impulso. Semear, cultivar e alimentar o desejo leva tempo. Um tempo insuportavelmente prolongado para os padrões de uma cultura que tem pavor em postergar, preferindo a satisfação instantânea. O desejo precisa de tempo para germinar, crescer e amadurecer. Numa época em que o longo prazo é cada vez mais curto, ainda assim a velocidade de maturação do desejo resiste de modo obstinado à aceleração. O tempo necessário para o investimento no cultivo do desejo dar lucros parece cada vez mais longo, irritante e insustentavelmente longo. Com a ação por impulso profundamente incutida
na conduta cotidiana pelos poderes supremos do mercado de consumo, seguir um desejo é como caminhar constrangido de modo desastrado e desconfortável na direção do compromisso amoroso. Guiada pelo impulso, aí fala aqui um trecho, né, que saiu na reportagem, seus olhos se cruzam na sala lotada. A parceria segue o padrão do shopping e não exige mais que as habilidades de um consumidor médio, mais que as habilidades de um consumidor médio, moderadamente experiente. Tal como outros bens de consumo, ela deve ser consumida instantaneamente. Não requer maiores treinamentos nem uma preparação prolongada. E usada só uma vez, sem preconceito. É antes de nada mais eminentemente descartável. Consideradas defeituosas ou não plenamente satisfatórias, as mercadorias podem ser trocadas por outras, as quais se espera que agradem mais, mesmo que não haja um serviço de atendimento ao cliente e que a transação não inclua a garantia de devolução do dinheiro. Mas, ainda que cumpram o que dela se espera, não imagina que permaneçam em uso por muito tempo. Afinal, automóveis, computadores ou telefones celulares perfeitamente usáveis, em bom estado e em condições de funcionamento satisfatórias, são considerados, sem remorso, como um monte de lixo no instante que as novas e aperfeiçoadas versões aparecem nas lojas e se tornam o assunto do momento. Alguma razão para que as parcerias sejam consideradas uma exceção à regra? Então ele está comparando aqui as questões de consumo com o relacionamento humano. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse pedaço aqui é o seguinte: a partir do instante, né, que novas e aperfeiçoadas versões aparecem nas lojas e se tornam o assunto do momento. Lembra de uma das coisas que chama a atenção da mulher em relação ao homem? Esse é o homem que está sendo cobiçado pelas mulheres naquele momento. Então, o homem que é o assunto do momento. Quem é que nunca percebeu isso? De repente chega um cara novo no pedaço e as mulheres todas se jogam em cima desse cara novo do pedaço. Um estrangeiro, por exemplo. Porque ele é o cara novo do momento, é o assunto que está na boca das mulheres ali. Enfim, vou continuar aqui.